Seja bem-vindo você que está chegando, que poderoso! Estamos chegando para esse tempo de busca por Deus, né? E também nós vamos orar aqui juntos, Deus, ele quer ser conhecido como um bom pai. Ele quer ser conhecido como um bom pai. E uma palavra que estava vindo para mim nesses dias é que o inimigo quer causar, ou situações querem causar uma falta no entendimento sobre a provisão de Deus, ou um entendimento sem o discernimento dos tempos, para que possa nos bloquear para aquilo que Deus tem para entregar para nós. Por exemplo, o inimigo muitas vezes quer distorcer acontecimentos, distorcer situações a respeito da prosperidade financeira. Para quê? Para que você não queira mais isso, para que você tenha medo de prosperar, ou que você venha até, ter um sentimento ruim a respeito da sua própria prosperidade, a prosperidade de Deus na sua vida. Então, acontecimentos distorcidos muitas vezes vêm para tentar impedir coisas que Deus tem nessa área de prosperidade na nossa vida, né? Então, às vezes tem coisas que acontecem e as pessoas querem dizer que foi por causa de dinheiro, coisas que acontecem que é porque o dinheiro o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E realmente, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, a Bíblia diz isso. Mas nós precisamos de um discernimento dos tempos, e um discernimento dos acontecimentos também, E aí, por exemplo, tem pessoas que falam sobre o dinheiro pode deixar alguém orgulhoso, ou a falta do dinheiro pode levar a pessoa a falar contra Deus, Então eu quero trazer uma mensagem aqui que eu creio que vai ser um antídoto, vai ser de grande valor para a sua vida, Então, a maior riqueza de um servo de Deus é o próprio Deus. A Bíblia diz que se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bons presentes àqueles que lhe o pedirem. Em Lucas fala de um jeito, Mateus fala de outro. Em outro momento, essa mesma passagem diz que Jesus, que o bom Pai, ele dará o Espírito Santo a quem lhe o pedir. Por quê? Eu tenho falado com vocês que a bênção está ligada a ouvir. Se atentamente ouvir a minha voz e obedecer, então essas bênçãos virão até vocês. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então o que nós precisamos é ouvir. Só que nesse ouvir, nós precisamos tomar cuidado com quem nós ouvimos. Nós precisamos tomar cuidado do que ouvimos. Por quê? Porque tem coisas que vêm para tentar atingir a fé das pessoas ou trazer um entendimento errado, de alguns assuntos importantes do que Deus quer para esses últimos dias. Deus não vai desperdiçar recursos para os últimos dias. Deus não vai desperdiçar nenhum tipo de recursos nos últimos dias. E é da vontade de Deus também, que o seu povo venha depender dele para ter provisão. Como Deus provê financeiramente? Tem vários tipos de provisão, mas eu estou falando das finanças e nós vamos orar por isso hoje. Nós vamos orar por milagres financeiros, por prosperidade financeira. Faz muito tempo que eu não oro claramente sobre isso, mas eu creio que Deus está querendo isso. Nós temos muitos testemunhos aqui, Deus tem feito algo nessa área. E eu creio que vai ser muito bom. Olha lá. Aqui no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 42, diz assim: E todos comeram e saciaram-se, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. O que eu quero falar com você é que enquanto você obedece o que Deus tem para a sua vida, enquanto você segue as orientações, aquilo que Deus quer que você faça, então Deus ele vai prover para você. Então, de repente,
Deus te dá um direcionamento de um trabalho específico, ou Deus te dá uma ideia de uma empresa, né? Ou um direcionamento dentro da empresa que você já tem. Então, enquanto você segue essa orientação, a bênção de Deus vem sobre você, né? E Deus traz uma multiplicação. Você vai ver que aqui em Marcos 6, né? E na verdade nessa história você vai ver que os discípulos já estavam cansados. Mas eles mal tinham tempo para comer, né? Mas eles foram servir a Jesus em favor de uma multidão. Eles foram servir a Jesus em favor de uma multidão. Escreve assim, ó, servir a Jesus em favor de alguém vai trazer prosperidade na minha vida, né? Agora, aí tem pessoas que falam assim, ah, mas tem gente que vai fazer isso, né? Deixa eu pegar minha outra Bíblia aqui. Tem gente que vai fazer isso só por interesse. Pois é, não é o nosso papel julgar. O apóstolo Paulo disse que alguns iam pregar o evangelho por outros motivos, mas o que importa é que o evangelho seja pregado. Mas a questão aqui é ouvir e obedecer. Muitas vezes nós estamos em um tempo de cansaço, nós estamos num tempo de tanto ataque, perseguição, calúnia, falta de entendimento contra nós. Aí você fala, eu vou parar aqui, eu vou descansar um pouco, né? Vou parar, vou dar uma pequena pausa. E na verdade não é isso que Deus quer. Muitas vezes é quando nós obedecemos nos momentos mais difíceis que Deus vai trazer uma provisão ainda maior, né? Ainda maior sobre a nossa vida. Então, aqui em Marcos no capítulo 6, você vai ver que os apóstolos, eles voltaram à presença de Jesus e relataram tudo o que tinham feito, ensinado. E ele lhes disse, venham repousar um pouco à parte, no lugar deserto. Isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então, eles foram para um lugar deserto, à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Então chegou uma multidão. A multidão viu para onde Jesus estava indo. Eles correram para lá, né, aonde Jesus estava. E ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, se compadeceu dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, este lugar é deserto e já é bastante tarde, mande embora essas pessoas para que elas possam pelos campos comer, né, ao redor das aldeias, comprem para si o que comer. E Jesus disse, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram, iremos comprar 200 denários de pão para eles de comer? E Jesus disse, quantos pães vocês têm? E eles viram que foram informar que 5 pães e 2 peixes. E através daqueles 5 pães e 2 peixes, uma multidão, né, milhares de pessoas foram alimentadas. Então, às vezes, o que nós precisamos entender, o que eu quero enfatizar hoje nessa mensagem, é que versículo 42 diz que todos comeram, saciaram-se e sobraram e levaram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. O interessante é que eram 12 discípulos e sobraram, né? Eram 12 discípulos e ainda levaram 12 cestos cheios. Enquanto nós servimos, enquanto nós obedecemos aquilo que Deus quer para nós, Ele está trazendo a provisão para cada um de nós. 12 cestos e 12 discípulos. Então, presta atenção. Enquanto você serve o propósito de Deus, tem uma multiplicação para você. Enquanto você obedece aquilo que Deus quer, tem uma multiplicação para você. O que eu estou falando é uma vida de propósito. Uma vida de propósito é diferente de eu querer fazer aquilo que eu simplesmente quero. Uma pessoa, por exemplo, trabalhando numa empresa, ela pode viver uma vida de propósito sendo obediente a Deus nas suas finanças, né? E Deus pode acrescentar mais para você, pode ter direcionamentos.
Deus pode abençoar uma pessoa trabalhando numa empresa, mas se você, às vezes, se Deus te dá uma orientação de coisas maiores, você também vai ter que se lançar, vai ter que confiar, vai ter que, por exemplo, abrir um próprio negócio, ou Deus tem as formas dele de nos fazer prosperar, né? Então, o interessante é que, mesmo cansados, os discípulos foram servir. Mesmo que não tinham tempo nem para comer, eles continuaram servindo. E eles levaram no final 12 cestos cheios. Aquela multidão comeu, se alimentou, se saciou, mas os discípulos, enquanto estavam servindo, mesmo cansados, Deus preparou um cesto cheio para cada um deles. Enquanto você serve os propósitos de Deus, Deus tem um cesto cheio só para você. Deus tem um cesto cheio de prosperidade financeira. Deus tem um cesto cheio de proteção, de bênção de Deus, de saúde emocional. Deus tem um cesto cheio, sabe, de muitas coisas, inclusive o dinheiro. Então, nós precisamos entender algo aqui importante, né? Que quando nós estamos servindo a Deus, tem uma recompensa para cada um de nós, nessa terra e também na eternidade. Você vai ver aqui também que a Bíblia diz lá em Marcos 10, que aqueles... Hoje eu vou ler para você aqui e vamos orar, né? Eu quero orar por uma provisão. O que eu quero falar com você, o que eu estou falando com você é que quando você serve o propósito de Deus, né? Às vezes você está servindo financeiramente, né? Às vezes você está servindo o propósito de Deus também pregando, né? Mas você pode dar o seu testemunho e falar de Jesus, mas não é bom que todos preguem, porque nem todos entendem, né, o que é necessário para pregar. Você deve pregar aquilo que você entende, né? Aquilo que você, ou que Deus está te direcionando, né? Às vezes Deus dá uma orientação para você, você tem que estar orando sobre aquilo ali, buscar um entendimento, né? Bom pregar o que sabe, né? Para poder ajudar as pessoas. Em Marcos 10, versículo 29, diz assim: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Então, enquanto nós servimos a Jesus e ao propósito de Jesus, que no final é sempre a pregação do Evangelho, vou falar mais uma vez. Enquanto nós servimos ao propósito de Jesus, nós servimos a Jesus e ao propósito dele, então o que vai acontecer? Tem uma recompensa e tem uma bênção já reservada para você. Você está ouvindo? Então, não permita que o inimigo roube o seu entendimento sobre depender de Deus, inclusive nas finanças. E também ser um dizimista, ou hoje se fala também das primícias, né? Que é a primeira parte para Deus. Então, obedecer a Deus nas finanças, isso na verdade também é muito importante. Isso protege nosso coração. Isso também nos faz participantes do crescimento do reino de Deus, né? E isso também é uma bênção para nós. Isso vai ser uma bênção para você. Isso vai te fazer participar do crescimento do reino de Deus e a proteção. É bênção, proteção e também é crescimento para o reino de Deus. Bênção, proteção e crescimento para o reino de Deus. Então eu quero te encorajar. Sirva aos propósitos de Deus. Sirva aos propósitos de Deus, inclusive nas finanças. E eu quero declarar que Deus ele vai trazer uma multiplicação para você. Aqueles 12 discípulos estavam servindo e no final levaram 12 cestos cheios. Enquanto você participa do milagre de alguém, Deus está preparando um cesto cheio só para você. Então, não permita que o inimigo roube o seu entendimento, não permita que o inimigo roube a sua generosidade,
e não permita que o inimigo roube a sua fé. Então, como rouba a fé? Às vezes ouvindo coisas que não é o que realmente Deus está falando. Nas nossas próximas orações eu estou separando para vocês para falar que algumas pessoas, porque elas tiveram uma história de vida difícil, ou que às vezes nós desobedecemos em alguma coisa, ou não seguimos a orientação em alguma coisa, aí vem alguma coisa ruim, uma situação de vida complicada, aí a pessoa quer colocar aquela experiência que ela viveu, quer colocar aquilo como se fosse uma verdade no reino de Deus. E nós precisamos saber separar. Tem uma mulher de Deus que ela contou um testemunho, admiro muito a história dela com Deus, e ela falou assim: sempre que eu acertei foi por causa de Deus, e sempre que eu errei foi por causa de mim mesmo. Agora, nós precisamos saber separar o que é nosso e o que é do reino de Deus. Por exemplo, Deus deseja a prosperidade dos seus servos. A palavra prosperidade, ela fala de um crescimento. E Deus quer sim que você venha crescer, e Deus quer que você tenha mais do que o suficiente. Olha o que eu vou te falar aqui agora e nós vamos orar. A Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Então, aqui eu falei com vocês já, 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 8 em diante, nós vamos ver isso, que Deus quer trazer uma prosperidade financeira também, para que o propósito disso no final é que pessoas deem glórias a Deus. É que pessoas, elas possam reconhecer que essa generosidade de vocês, ela vem de Deus, ela é algo divino, ela é algo divino. Eu declaro que tem pessoas aqui, não é para todos, tem pessoas aqui que vão doar milhares e fazer parte do milhares de dólares, de reais. Você vai doar milhares de dólares, reais, para o avanço do reino de Deus, para o que Deus te direcionar. Tem pessoas aqui que vão liberar milhões de dólares, milhões de reais para o que Deus tem para fazer nesses últimos tempos e nessa geração. Então, o inimigo ele tem trabalhado de muitas formas para tentar roubar a nossa mentalidade sobre a prosperidade divina nos últimos dias. E o inimigo quer que o máximo que ele quer é que um cristão ele venha prosperar só só achando que na força do seu próprio braço, ou é mais do que isso, de uma forma limitada, sabe? Não se lançando e não entrando numa obediência. Eu não ouço o que as pessoas estão falando, a maioria, eu talvez deveria ouvir, mas a maioria das pessoas que falam pontualmente, eu não ouço muitos que falam aqui na internet, não ouço. Mas algumas pessoas me falavam: você está falando algo parecido com alguém que está falando. Por quê? Porque provavelmente estamos conectados numa mesma fonte. Então, a coisa funciona desse jeito. Deus traz prosperidade com um propósito. E o inimigo quer roubar o entendimento. Eu vi uma história, alguém me contou uma história de uma pessoa que Deus falou com uma pessoa lá, e ela trouxe um carro seminovo para doar para um homem de Deus. E a mentalidade de pobreza era tão absurda, Inclusive depois acabou acontecendo coisas muito ruins naquela família, que sangue de Jesus, sangue de Jesus tem poder. Mas ele recebeu um carro seminovo, e ele falou assim que falou assim: tira esse carro daqui, porque senão eu vou jogar uma gasolina e vou queimar. É claro que o que eu tenho comigo, com o meu princípio, do que Deus tem me orientado para eu aceitar uma oferta ou aceitar algo de alguém, em primeiro lugar, Deus tem que ter falado comigo primeiro, ou eu tenho que sentir que aquilo é genuíno da pessoa, porque eu tenho as orientações sobre isso. Não é qualquer coisa que eu recebo também. Mas aquele homem de Deus, o que aconteceu? Chegou um carro lá na casa dele e falou: se não tirar daqui eu vou botar fogo. Depois ele ganhou uma moto uns anos depois. A moto, uma moto também nova da época, parece que ele chegou a colocar fogo. Por quê?
porque ele achava que não era algo de Deus. E pode ser que Deus revelou algo para ele, até pode, mas ele estava atribuindo ao diabo de ter trazido aquele suprimento para ele. Então você vê como que a coisa é séria. A mensagem do evangelho ficou um pouco contaminada no Brasil em algumas áreas. Por quê? Porque quem discipulou o Brasil foi um determinado grupo de cristãos. E o lema deles era: quanto mais pobre, mais santo. Isso é um pensamento demoníaco. Por quê? O inimigo quer trazer pobreza ao redor do mundo nos últimos dias, né? E sabe, talvez Deus não venha nos prover só com dinheiro. Eu creio que muito tempo é com dinheiro. Eu não sei se vai mudar isso ou não. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que eu sei que Deus vai prover para nós. Eu estou falando para você não do que eu ouvi alguém falar. Estou falando de experiência. Estou falando de experimentar, do cuidado, da bondade, da misericórdia de Deus, né? O que acontece é que às vezes a gente não pode contar. Você sabe, tem pessoas que eles recebem algo de Deus e vai contando com um testemunho. Aí depois, vou falar para você, a coisa fica complicada. Coisa séria, né? Perseguição de todo tipo de coisa, né? Então, vamos orar. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele encontre graça, que Ele nos dê a sua graça, que nós possamos encontrar misericórdia e graça nos momentos de necessidade. Então eu quero orar com você agora. Eu vou orar hoje para uma prosperidade financeira e para você entrar em obediência também nessa área. Porque a nossa prosperidade é Deus. Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus que provê. Então nós dependemos dele. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão para o que come, suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça de vocês. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Se você não for acrescentado por Deus espiritualmente, emocionalmente, se você não for acrescentado por Deus com saúde divina ou com dinheiro, como você vai poder ser generoso de uma forma extravagante? Como você vai poder, sabe? Como você vai poder ser generoso em qualquer ocasião se você tem uma mentalidade de pobreza e não recebeu aquilo que Deus quer te entregar? Se Deus às vezes te deu uma orientação, né, de fazer e também você não colocou em prática, também tem essa área, né? Eu lembro que um tempo atrás eu falei: Deus, se o Senhor quiser que eu vá em tal lugar, então eu preciso que o Senhor me envie esse valor. Exatamente, eu falei o valor com Deus, né? E aquele valor veio para mim e 54 minutos depois, né, 54 minutos depois, veio o mesmo valor. Por quê? Porque Deus é o Deus da abundância. Deus é o Deus, sabe? Ele tem uma unção dupla, sabe? Eu quero declarar uma unção dupla sobre a sua vida. Se você tem uma necessidade, eu declaro que vai vir em porção dobrada. Você está ouvindo isso? Recebe a porção dobrada do céu agora, em nome de Jesus. Agora, continue servindo a Jesus mesmo cansado. Continue obedecendo a Jesus mesmo no pouco. 5 pães e 2 peixes para Jesus é o suficiente. Se você entregar 5 pães e 2 peixes, é o suficiente para Ele entregar 100 vezes mais, ou 1000 vezes mais, ou quantas vezes for necessária, para Ele trazer mais do que o suficiente para você. Escreve assim: a minha provisão é Jeová Jireh. A minha provisão é Deus. Deus é a minha provisão. Então, coloque isso em oração e veja se os espíritos são de Deus, se esses pensamentos são bíblicos. Como os espíritos agem? Espíritos agem muitas vezes, né, nos pensamentos. Então, você quer saber se essa mensagem é de Deus? Então coloque em oração e veja se esses pensamentos são bíblicos, né? Veja se esses pensamentos estão debaixo de revelação. Quando você serve a Deus, é o propósito de Deus, então Ele vai acrescentar para você. É que às vezes a coisa se torna pessoal, né? Aí, se eu tenho o meu próprio entendimento, ou se alguém não gosta de alguém, então eles querem trazer um versículo para atingir alguém. Ou às vezes algumas pessoas querem ajudar, não querem fazer por mal, mas não têm o entendimento.
Então que o Senhor nos ajude, porque nós todos somos carentes do entendimento, do Espírito de sabedoria e revelação e do entendimento de Deus sobre nós. Se você tem um pedido de oração, coloca aqui. E hoje eu vou orar especial. Vou orar especial, né? Vou orar em especial por milagres financeiros. Vou orar em especial por prosperidade. Vou orar em especial sobre essa área da sua vida em nome de Jesus. E a prosperidade está diretamente ligada à comunhão com Deus. Então que o Senhor nos ajude, sabe? Pessoas aqui que perderam oportunidades, Deus vai trazer oportunidades divinas remidas. Deus está remindo, eu estou sentindo o poder de Deus. Deus está remindo os tempos porque os dias são maus. Deus está remindo os tempos porque os dias são maus. Prosperidade está chegando na sua casa. Prosperidade está chegando na sua vida. Deus está tocando na sua vida e trabalhando na sua vida nessa área. Eu declaro que Deus está visitando problemas já de muito tempo que não se resolvem nas finanças, estão sendo resolvidos. Dívidas serão pagas, serão quitadas. Deus está trazendo uma força para você agir, para você trabalhar direcionado por Ele. Deus está trazendo uma sabedoria, Deus está trazendo ideias, Deus está trazendo revelações específicas sobre a sua vida, sabe? Deus está agindo, trazendo pessoas, conexões divinas, pessoas que são do céu para a sua vida. E Deus também, na vida de alguns aqui, vai fazer um ato soberano e vai aparecer com um milagre. Eu declaro porção dobrada. Aquilo que é a tua necessidade, Deus vai trazer em dobro. Aquilo que é a tua necessidade, Deus vai te trazer em dobro, para você ter o que repartir. Para você ter o que repartir com o necessitado e para você ter o que contribuir também com o plano de Deus. Você vai além só de um dízimo ou de uma oferta. Deus vai te levar além dessas coisas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós sabemos que esses são os últimos dias e o Senhor já está vindo. O Senhor já está vindo. Não sabemos quanto tempo temos, mas o que sabemos é que nós vamos continuar firmes no propósito do Senhor. Por quê? Porque é o Senhor que nos chamou, nos orientou. E nós precisamos da tua ajuda, da tua força. Nós precisamos da tua orientação. Nós precisamos do Senhor em tudo na nossa vida. E agora nós clamamos por uma unção especial de prosperidade. Pai, venha quebrar agora todas as palavras malditas, dita por nós ou dita por alguém a nosso respeito. Toda palavra de maldição contra a nossa vida, eu declaro cancelada agora, em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor venha destruir agora os nossos inimigos e dar vitória a cada um de nós que estamos aqui vivendo o seu propósito em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha se levantar em favor de cada um aqui que tem um coração sincero e um coração voltado e rendido e prostrado diante do Senhor em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Gente, que especial, que poderoso. Eu te abençoo em nome de Jesus. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar, tá bom? E estou aqui às 11 da noite e às 5h30 da manhã. E em breve aí, né, ativa as notificações, porque pode vir coisas especiais também, em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro. Até lá.